Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, ótimo sábado a todos, dia 27 de dezembro, tá faltando pouco pro ano acabar e a gente segue aqui na labuta, no calor infernal do Rio de Janeiro, não sei se em sua cidade está, mas aqui ó, tá brava a situação, praia lotada, shopping cheios, esse é o Rio de Janeiro, mas a gente tá aqui firme e forte, sábado à noite, trazendo a melhor informação, a informação mais segura sobre o Vasco da Gama para você. O Vasco está se preparando aí, em termos de bastidores, para o ano de 2026. Muitas reformulações, muitas mudanças, muito olho no mercado. E eu vou trazer para vocês aqui esse cenário aí, para vocês acompanharem o que está acontecendo. Sempre é bom a gente estar atualizando alguns movimentos, algumas situações que vêm acontecendo nos bastidores. Por mais que as informações, as notícias sejam semelhantes, sempre tem alguma coisa, né, algum toque diferente, algum olhar diferenciado nesta situação. Então me acompanha até o final, já te conto todas as movimentações dos bastidores do Vasco visando reforços e muito mais. Mas antes da gente prosseguir, eu te peço aquele minuto da sua atenção, larga o like no vídeo do amigo, compartilhe o conteúdo, venha se juntar a mim nesta plataforma, ajude o nosso canal a crescer ainda mais, para que a gente possa entrar o ano de 2026 com o pé direito, sempre pensando alto e podendo se manter no ar por mais tempo, porque esse é um trabalho de qualidade, exige muito da gente, de mim principalmente, que sou o cara aí que apuro as coisas e boto todo o conteúdo no ar, então é muito importante que você me acompanhe aí juntos nessa. Valeu, meus amigos, muito obrigado. Bom, então vamos lá, vamos ao que interessa. O Vasco não anunciou ainda nenhum reforço. O Vasco anunciou sim saídas, como a do Jean Davi, vai anunciar em breve do Maurício Lemos, o zagueiro. Outros jogadores também que estão em fim de contrato não devem permanecer. Né, tem outros jogadores da base que iam para o time de cima que estão sendo negociados, como foi o garoto que foi para o Juventude. Enfim, muitas situações vêm acontecendo e o Vasco, antes de trazer as peças, está tentando encaminhar algumas situações, como por exemplo a renovação do Pumita, está tentando resolver a situação da zaga, tem zagueiro ali que não vai continuar, tem o Lucas Freitas, o Lucas Oliveira, enfim, jogadores que não vão seguir no Vasco. Isso tudo vem sendo aí combinado junto com seus representantes para que o Vasco possa fazer com que esses jogadores saiam e o Vasco consiga também trazer mais gente, porque não adianta também trazer jogadores e os que estão lá, que não interessam, seguirem no clube. Então o Vasco está fazendo esse mapeamento, esse levantamento dos atletas junto ao Fernando Diniz. Fernando Diniz que vem trabalhando intensamente ainda nos bastidores, em que pese está gozando das suas férias merecidas, mas é um profissional que está mantendo contato direto com o Ademar Lopes, com o próprio Felipe, né? São os dirigentes que estão nessa transição em busca de reforço, e tendo ali o Pedrinho também como a cravada, o martelo final, já que ele é o presidente aí do associativo, presidente do Vasco, e também está aí controlando o clube no momento. Então, enfim, todas essas situações aí estão sendo levantadas, com as peças que poderiam respirar novos ares, dar um gás extra, né? Dar uma repaginada, quais jogadores estão emprestados que podem retornar e serão úteis ao elenco do Fernando Diniz, quais aqueles jogadores que estão em fim de contrato que não devem permanecer e jogadores que podem, de repente, que não foram muito utilizados desse ano, mas podem ser aí utilizados no ano 2026. Então isso tudo aí tem sido um debate extenso no Vasco em busca dessa situação. Mas o que interessa, meus amigos, é o quê? São os reforços. Bom, o Vasco não anunciou ninguém até o momento, mas as coisas estão sim sendo clareadas para que nesta próxima semana, né, que vai se firmar aí, que vai ser o novo ano aí, 2026, as coisas aconteçam até o final da próxima semana. Algumas situações podem ser clareadas e o Vasco começar a anunciar os seus primeiros reforços visando a temporada 2026. Até porque o Vasco não quer repetir os erros que fez, né, que cometeu no ano de 2025, planejando muito tarde o elenco,
não identificando carências a longo prazo e insistindo em alguns erros que foram fatais, né, que culminaram aí com situações lamentáveis no ano de 2024, 2023, como fuga de rebaixamento. Então, acho que não quer errar de novo. E para isso tem que começar a planejar desde já. E o Vasco já estava planejando antes mesmo das finais da Copa do Brasil, antes mesmo de acabar o Campeonato Brasileiro. Só que as coisas agora vão se concretizando, vão se solidificando mais. Alguns nomes vão ganhando mais força, outros vão perdendo. E o cenário do Vasco em termos de reforços está essa situação. Muitos jogadores sendo oferecidos, inclusive ontem surgiu uma informação do atacante Brenner, que já jogou com o Fernando Diniz, mas pelo que eu apurei, é um jogador que foi oferecido, até porque o empresário do Brenner é o mesmo do Fernando Diniz, então está se avaliando esta situação, até porque é um jogador também que trabalhou com o próprio Fernando Diniz, é um jogador que vem sendo oferecido aí a vários clubes, oferecido a Botafogo, a Palmeiras, a própria São Paulo, mas é um jogador que custa muito, então isso tudo também vai ser colocado aí na mesa para se decidir, porque não adianta vir de graça e também custar muito e o Vasco não poder honrar o seu compromisso. Então, são jogadores que o Vasco vem colocando aí, como eu falei ontem, o Vasco busca um zagueiro, busca um volante, esse sim, um jogador de mais qualidade, que o Vasco quer ali para o meio campo para dar uma encorpada, e um atacante que jogue pelos dois lados, e colocando ali um centroavante e um meia como oportunidades de mercado, né? Então o Vasco está de olho nessas oportunidades, está em busca daqueles jogadores com margem de crescimento, de revenda, não só o mercado sul-americano, mas aqui o mercado local, né? Tanto a Série A quanto a Série B, o Vasco vem prestando atenção em alguns jogadores, até porque você vê que o Mirassol fez um excelente campeonato, com jogadores até certo ponto desconhecidos, e o Vasco quer também compor elenco com algumas situações pontuais. Então isso tudo vem sendo colocado aí em pratos limpos para que o Vasco comece essa primeira semana de janeiro aí, já intensificando esta busca de reforço e sacramentando algumas situações. Vamos aguardar, né? Eu sigo aqui, a gente recebe o Vasco está interessado no jogador tal, mas não é simplesmente trazer para vocês isso, porque precisa ter uma seriedade, né? Precisa ter uma responsabilidade da notícia. Você recebeu que o Vasco está interessado no jogador A, apura, confirma e aí sim joga no ar. Não vou jogar no ar só porque me bateram que o Vasco está interessado no jogador A ou jogador B. Então assim é aqui. Aí por isso que às vezes demora um pouquinho, mas aqui tem responsabilidade da notícia, não tem monetização, engajamento, entendeu? Em busca de likes, em busca de visualização, em busca sim da melhor informação, mas a gente está aos poucos recebendo alguns movimentos que o Vasco vem fazendo nos bastidores, vem tentando aí contato com alguns empresários, alguns dirigentes dos clubes, para poder municiar vocês com informações corretas. Mas os bastidores do Vasco, sim, estão quentes. Admar Lopes, Felipe e Fernando Diniz trabalhando, o trio trabalhando ali, unido intensamente em busca de soluções práticas para o Vasco em 2026, e a gente acredita que na próxima semana comecem a surgir as novidades em termos de reforços para o Vasco da Gama. Bom, meus amigos, eu estou indo nessa, mas agora eu deixo para vocês. E aí, tá com altas expectativas sobre o reforço do Vasco ou acha que vai ser aquele mais do mesmo? E em quais posições o Vasco deveria atacar no mercado? Essas aí que eu já falei são boas, o Vasco precisa de mais. Então, comente e participe, eu quero ouvir a sua opinião. Bom, tô indo nessa, amanhã a gente se vê. Muito obrigado a todos, até lá. Grande abraço, bom sábado, bom domingo. Valeu!